se chama o canal é GolTrave. Se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Entre muitas coisas. E eu tenho uma promessa a fazer nesse canal, que eu vou falar todos os jogos, até amistosos, sobre o Barcelona FC e do Chelsea. Vou falar sobre 3 times e vou comentar sobre cada jogo, sobre 3 times, que são Flamengo, um time que eu torço, Chelsea e Barcelona. São os 3 times que eu mais gosto. E começando com Barcelona. Esse é o primeiro vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Hoje a partida, o nosso primeiro vídeo, a primeira partida do Barcelona nessa temporada, um amistoso com o Birmingham City, até o Bellingham estava no estádio. Assim, vou falar bem a verdade, não gostei muito da partida do Barcelona em si, porque eu vou falar a verdade. Esse carinha aqui jogou pra caramba, jogou muito, 2 gols, 1 de pênalti, pegou a 9 do Lewandowski e decidiu o jogo. Jogou muito, mas o Barcelona ele pipocou um pouco, porque começou perdendo, eu acho que ele começou perdendo, calma. O Barcelona começou perdendo e depois fez 2-1, depois deixou empatando depois que ele fez o gol. Mas assim, eu achei que a parte do Barcelona, eu sei que é um só amistoso, mas eu acho que o time do Barcelona precisa melhorar um pouco em alguns aspectos que eu percebo na partida. Quais foram? Na minha opinião, foram a defesa, porque não conseguimos a defesa. O ataque também não jogou muito bem, mas até que no segundo tempo melhorou muito. Um jogador que eu não gostei muito na partida foi o ADM. Eu estava esperando muito dele. Eu sei que estreia literalmente, não é estreia oficial, mas foi a estreia do ADM, uma contratação de 20 milhões de euros aproximadamente. Então eu esperava um pouco dele, mas assim, não super também, porque é uma estreia claramente contra o Birmingham City, e também claramente ele não ia dar tudo dele. Mas eu pensei que pelo menos mais que 6.4 ele fazeria mais. Eu não gostei tanto assim, mas o Barcelona perdeu nos pênaltis. O goleiro deles jogou muito, pegou pênaltis, falhou um pouco no primeiro gol do Barcelona, na minha opinião. Mas nos pênaltis catou muito. Assim, o Barcelona ele tem muito a melhorar. O Barcelona jogou bem, assim, na parte final do jogo, mas no resto não jogou muito bem. Na minha opinião, o melhor jogador do Barcelona foi esse cara, simplesmente. Asman Abdelkarim. Eu acho que, eu não sei falar o nome dele, mas eu vou chamar ele só de Asman. O Asman, ele é um jogador que eu acho que ele foi contratado nessa temporada. Não foi para suprir o Lewandowski, porque o Barcelona tá na novela ainda do Julián Álvares. Mas se não conseguir o Julián Álvares, ele tem que ser titular. Porque eu sei que é uma estreia assim do Barcelona em si, só que na minha opinião, o Barcelona, se não for contratar o Julián Álvares, tem que ter esse cara. Porque eu mesmo tava pensando em colocar o ADM de ponta direita. Ele é ponto direito, então eu tava pensando nele que o Hansi Flick ia colocar ele centroavante, mas a posição dele mesmo é de ponta direita. Então assim, o Hansi Flick vai colocar ele de ponta direita, mas eu acho que ele não vai ser titular. Vai ser tipo o Rashford da temporada passada. Vai ser um sub-reserva, um reserva muito bom. O Rashford também eu acho que ele tinha que ser comprado, porque tinha que ter um reserva pro Gordon. Porque eu acho que o Gordon tinha que ser titular e o Rafinha armando, mas se colocar o Rafinha de ponta esquerda e o Gordon também de centroavante, também não vai me mudar com muita coisa. Mas assim, gostei muito da partida desse cara. Eu acho que se o Julián Álvares não vir, ele tem que ser titular absoluto, porque eu vejo que ele vai ser um jogador muito bom, mesmo que não por agora. E um jogador que parece que o Hansi Flick odeia é o Hector Forte. Jogou muito nessa partida. Eu acho que um dos melhores jogadores da partida foi ele. Outro jogador que eu gostei muito na partida do Barcelona foi esse cara aqui também. Ele é um ótimo jogador do Barcelona. Vem se consolidando também agora que ele vem jogando mais minutos. E eu gostei muito da partida dele também. Gente, agora para o vídeo não ficar tão curto assim, eu vou montar uma escalação que eu vejo que, na minha opinião, que o Hansi Flick deve montar para a temporada. Por meio do Gemini, que tá até aparecendo, eu consegui criar uma escalação que, na minha opinião, é aprovável, na minha opinião, e é o que eu queria, pelo menos Barcelona. Olha,
Ó, vou começar aqui pelo gol. Juan Garcia, sem mistério. Jogou muito na temporada passada. Um dos melhores goleiros do Barcelona. Do mundo, na verdade. Na lateral direita, eu queria que o João Cancelo tivesse a compra definida, porque ele estava emprestado com opção de compra pro Barcelona. E na minha opinião, ele jogou muito na volta do Barcelona, na volta. E ele jogou mais lateral esquerdo? Sim, mas eu quero ver esse lateral aqui jogar mais. Alejandro Baldi. Ele não jogou muito na temporada passada. Eu deixaria o Condé na reserva, porque eu não vi muita. Ele não jogou muito na temporada passada, igual ele jogou nas outras. Na zaga, eu queria o Pau Cubarsí, melhor jogador jovem do mundo, da Copa do Mundo, e Eric Garcia. Na minha opinião, eu também queria que algumas contratações, que seria o Laporte no lugar do Eric Garcia, e também o Condé, eu coloco esse time por começo de temporada. Só pra testar assim, se o Alejandro Balde não dá certo, eu colocasse o João Cancelo aqui e o Condé aqui. Dani Olmo, olha, aqui não deu certo aqui, ó. O Dani Olmo, ele vai armar o time. Pedri, o Dani Olmo, que entende de futebol assim. Dani Olmo na posição 14, que é uma posição que é bem perto do gol. Pedri, mas como um meio campo, ele e o Gavi mais pra trás. E o Dani Olmo na posição 14, que é uma posição bem perto do gol. Agora o ataque, ele fecha assim. No Lamine Yamal, Rafinha e Gordon. Nossa, João Vitor, mas o Rafinha não é centroavante. Eu queria que ele jogasse mais como segundo atacante. Ele descendo mais como meia, aí às vezes esses dois ficassem mais sozinhos, Lamine Yamal e Gordon. Mas eu acho que foi uma boa compra do Anthony Gordon pro Barcelona. Foi um pouco caro? Foi, mas eu acho que valeu muito a pena, porque ele faz uma pressão alta pro time, e eu gostei muito da compra dele. Agora eu vou fazer um time pro começo da temporada, e agora um time que eu queria ao longo da temporada. Agora, montando um time ao longo da temporada, que eu gostei. Aqui o Gemini bugou e não colocou o Juan Garcia, mas todo mundo sabe que, obviamente, o Juan Garcia. Aqui vai Juan Garcia, ele errou aqui. Gente, o Gemini é muito burro. E eu vou resumir. No gol, Juan Garcia. Na lateral direita, Condé. João Cancelo na lateral esquerda. Na zaga, Laporte e Pau Cubarsí. Aqui, Leão Goretzka, Dani Olmo, Pedri. Aqui no ataque, Lamine Yamal, Julián Álvares, Antony Gordon e Rafinha. O Rafinha, eu falei que no começo da temporada eu queria que ele jogasse mais como segundo atacante, esse A. Por quê? Eu queria ver ele mais fazendo essa função, porque pra ele tentando mais. Porque no Brasil, se o Brasil tivesse... eu quero que no Brasil, por exemplo, ele tente essa mais função. E o Ancelotti, pelo menos, tenta essa mais função pro Rafinha. Agora, gente, como eu falei mais do Barcelona, agora eu vou falar. Agora, eu falei que eu só falo do Barcelona, só que eu vou falar dos 3 times que eu gosto, mas sempre vou falando dos 3 ao longo dos vídeos. E também de outras coisas, obviamente, como eu falei no começo do vídeo. Agora eu vou falar do Chelsea e o que eu gostei dele ou não. Vou mostrar a última partida, jogadores que eu gostei, contratações, escalações que eu queria e etc. Falando do Chelsea, outro time que eu gosto muito. Continuando o vídeo, a última partida do Chelsea foi contra o Western Sydney, que é um clube da Austrália. E eu vou falar os principais jogadores dessa partida e que os mais gostei. Olha, eu gostei muito desse cara aqui, Setapiev. Ele é um jogador da... Eu esqueci o nome dele, ele é da... Eu esqueci, o país dele, eu não... Ah, o país dele o Cazaquistão. Ele é do Cazaquistão. Ele jogou demais esse jogo. Aqui não tá mostrando. Mas ele não joga no Kairat FC. Ele não entendi esse bug do SofaScore, porque apareceu que tá jogando Chelsea, bugou. Mas assim, eu gostei muito da participação dele, muito pelo gol, porque ele jogou contra o Real Madrid e ele já tava comprado pelo Chelsea desde a temporada passada. Eu gosto muito da participação dele, ele pode ser emprestado pra ganhar rodagem, porque o Chelsea, todo mundo sabe que ele é um time que só contrata jogador jovem pra emprestar, e quando ele fica bom, usa de titular. Graças a Deus não fizeram com o Estevão e nem com o João Pedro. Mas eu sei que o João Pedro tava mais pronto, mas continuando, esse jogador aqui,
Eu gostei muito da participação dele. E eu acho que ao longo prazo ele pode ser um jogador que pode ser titular. Só deixa eu colocar aqui. Eu gostei muito da partida dele, porque ele fez um golaço contra esse Sidney aí. Ele é um jogador muito rápido, que tem muita força. E eu gostei muito da partida dele, porque ele mostra que ele é um jogador jovem, mas é que ele tem, parece que ele tem um físico de experiente. Então, ele jogou muita bola contra esse. Ele jogou muita bola nesse último jogo. E eu, de 0 a 10, porque no SofaScore, como foi um amistoso, assim, não apareceu as notas, eu daria um 7. Ele fez um gol, mas não foi tudo isso na partida. Outro jogador que eu posso falar aqui que jogou muito também é o Dario Essugo. Ele jogou muito no Porto, acho que foi Porto, calma. Porto, Sporting, confundi, gente. Jogadores aí, desculpa aí qualquer torcedor do esporte, confundi aqui. Jogou muito no Sporting e jogou no Mundial de Clubes. E ele não jogou muito temporada passada, só que eu gostei muito da participação dele, por conta que ele é um volante muito box to box. E eu gosto muito da participação dele, porque ele ataca, ele defende muito, mas ataca muito. Ele é um bom jogador e e o gol dele foi bem bonito. Se fosse dar uma nota de 0 a 10 pra ele, eu daria um 7,5. Não foi tudo isso, mas também jogou muito. Outro jogador que eu gostei também. Deixa eu ver aqui. Eu gosto muito desse Ashi Pong. Esse jogador, desde a temporada passada que ele veio jogando no Chelsea, eu acho que ele vem chamando a atenção por conta que ele é um ótimo jogador, eu gosto muito dele. Ele é um lateral direito que também joga de zagueiro. Gosto muito dele. Ele também tinha que ser emprestado para outro time para ganhar mais rodagem, um time menor. Esse número 46, que é o Sete Pave, não sei falar o nome dele, desculpa. Desculpa aí quem não entendeu minha pronúncia, porque eu não sei falar o nome dele. Mas eu gostei muito eu também gosto muito do Shipong. Mesmo que ele não foi muito bem na partida, mas eu gosto muito dele. Outro jogador que eu vou dar um destaque também é o Palmer. Palmer é um bom jogador, todo mundo sabe que ele é bom. Esse Marco Palestra, eu também gosto muito dele. Eu venho acompanhando ele na Atalanta e ele vem subindo muito Ele vem subindo muito porque ele é um ótimo lateral, ataca muito e eu gostei da participação dele. Então ele jogou muito, mas só dando uma ênfase pra ele. Outro jogador que eu gostei pra caramba jogando, gostei muito do João Pedro. O João Pedro, ele foi o principal jogador do Chelsea na temporada passada. Ele, na minha opinião, tinha que ser o número 9, porque o Delap, pelo amor de Deus, é o pior atacante. Se colocasse o Mark... eu esqueci o nome dele, do espanhol que veio do Barcelona. Mas eu gosto muito dele, porque o João Pedro, desde o Mundial de Clubes, eu sabia que ele ia ser um jogador muito importante, porque no Brighton, no Watford e no Fluminense também jogou muito. Então ele é um jogador que... cria muito, que joga muito de meia, mas ele é principalmente centroavante, mas ele consegue jogar de meia. Então eu sou muito fã dele. Gosto muito e jogou muito. E se fosse, eu vou montar outro time aqui titular pro Chelsea, porque infelizmente perderam o Cucurella. Mas eu vou montar um time aqui, na minha opinião. Depois eu vou falar do Flamengo e depois eu vou encerrar o vídeo, beleza? Vamos lá pro time titular do Chelsea. Voltando aqui pro vídeo, gente, que infelizmente minha câmera ela bugou. Então não vai ter como mostrar a câmera aqui de novo. Mas eu vou mostrar o time aqui do Chelsea como que eu gostaria. Aqui, Robert Sanchez, o goleiro novo que veio do Strasbourg. Eu gosto muito dele, é um goleiro muito bom. Mas assim, o Robert Sanchez ele ainda é mais confiável. Mesmo que eu não gosto muito dele, é mais confiável. Na lateral direita, minha opção fica pro novo contratado que eu acabei de falar, Marco Palestra. Porque eu vejo um nível maior do que outros, o Ashley Pong que eu falei, o Reece James, porque eu quero ver ele mais na temporada. Eu gosto muito dele, do estilo de jogo dele, e foi uma ótima contratação do Chelsea. Na zaga, e aqui tá escrito errado, é o Chalobah. O da Inglaterra, o Chalobah mesmo, não é com A, B, A, acento assim, tá escrito errado, mas vamos considerar. O Chalobah, ele é um zagueiro que foi emprestado ele jogou no Crystal Palace, se não me engano, tá jogando muito.
joga do Chelsea mais ou menos faz tempo que o Chalobah joga no Chelsea, mas eu gosto muito dele, vem se tornando cada vez um zagueiro mais sólido. E o Lacroix, que foi comprado por 60 milhões de euros pelo Chelsea ao Crystal Palace, é um zagueiro que eu gosto muito, 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 porque jogou muito na Copa do Mundo, eu sou muito fã dele. Jogou no Wolfsburg, jogou agora no Crystal Palace, jogou agora no Chelsea, então acho que ele vai ser uma ótima opção pro Xabi Alonso. Na lateral esquerda, aqui tem escrito também errado, é o Rato. Infelizmente, o Cucurella saiu pro rival meu, Real Madrid. Mas pelo menos eu gosto dele e eu acho que ele vai se tornar um jogador bom se o Xabi Alonso colocar ele titular. Vamos começar no meio campo com Cole Palmer. Ele não jogou muito, muito bem igual ele jogou nas outras temporadas pelo Chelsea, na temporada passada, na 25-26, mas na 24-25 e 23-24 jogou muito. Então, mas eu ainda confio nele, nosso camisa 10. E eu concordo que ele é um meia muito articulador, é um meia muito criativo e que faz muito gol. Outro é o Enzo Fernandes, que ainda não sabe se vai pro Manchester City, pro Real, mas até agora, no momento que eu tô gravando, às 8h30 da noite, dia 31 de julho, sexta-feira, nada confirmado, e ele ainda é do Chelsea. No outro meio campo, eu acho que eu quero dar o Sugo como outro meio campo, porque eu acho que eu vejo muito potencial nele, mesmo que também eles podem improvisar, sei lá, o Caicedo. Mas eu queria ver mais o Darius Sugo sendo mais titular. Eu quero que nos começo de temporada seja o Darius Sugo. Só pra ele ter rodagem de elenco, mas pra o restante da temporada eu quero mais o Caicedo mesmo, é porque eu esqueci de colocar ele. O Estevão na ponta direita, porque eu gosto muito do Pedro Neto, sou muito fã também, mas, pô, deixar o Estevão de fora não dá, né? No ataque, João Pedro, como eu falei, tinha que ser o número 9, literalmente, mas é o número 20, não dá nada, mas foi o melhor jogador do Chelsea na temporada passada, fez muitos gols, principalmente aquele gol que foi muito marcante pra ele quando o Nottingham Forest de bicicleta, mesmo que eles perderam, Chelsea, nós perdemos. Pelo menos ele fez um golaço que tem que estar no prêmio Puskas, golaço do caramba. E na ponta esquerda, Morgan Rogers. Contratação, uma das mais caras da história, de 138 milhões de euros. Não vale isso tudo, mas assim, tem que ser titular, né? Pagou essa bagatela toda, falei errado. Tem que ser titular. O número 17, nosso número 17 novo, tem que ser titular. Agora vamos falar do Flamengo. Clube de Regata Flamengo, que é o time com mais torcida entre esses três. Escalação que eu acho que tinha que ser. Olha, vou falar a verdade, essa partida do Flamengo foi muito ruim contra o Internacional. Assim, o time em si foi muito mal. Cara, eu não gostei do time, não jogou bem nem contra o Internacional. Eu ainda vou fazer mais, vou mostrar a partida contra o São Paulo também. Pô, eu não gostei muito da partida, principalmente do Cascal. Não tá jogando muito mais bem no Flamengo. Eu sou muito fã dele, mas não tá jogando mais no Flamengo. Tinha que ser vendido. Pedro não jogou muito bem, perdeu muitas oportunidades na cara de novo. Arrascaeta, mesmo voltando de lesão, não jogou bem. Samuel, mesmo gol, não jogou bem. Alexandre não jogou bem. Sabe? Então eu não gostei muito desses jogadores. Alguns jogadores do Flamengo renderam. Tipo, Danilo jogou bem, Pulgar jogou bem, Bruno Henrique jogou bem. Só que, pô, não adianta jogar bem e empatar com o Internacional, que tá muito mal. Assim, eu não gostei nada da partida do Flamengo, como repetindo de novo. Na minha opinião, tomara que as contratações de Luiz Henrique, que foi divulgado que tá tendo conversas com o Flamengo, e o Thiago Almada, que tem que ir pro Flamengo o mais rápido possível, que tá também em conversas, quase sendo transferido, tem que ser o mais rápido possível, porque o Arrascaeta tá precisando de um cara ajudando ele no meio campo, tá precisando de um ponta direita. Então, olha a situação do nosso time. Vou mostrar também a escalação, vou mostrar o jogo também contra o São Paulo, só pra dar outra ênfase da minha opinião. A partida contra o São Paulo também não foi horrível do Flamengo. Assim, eu sei, o Flamengo dominou, eu falo assim horrível por conta que perdeu muita oportunidade, muita oportunidade. Assim, o Flamengo devia jogar muito mais. Olha isso. O Léo Pereira jogou muito, mas perderam muita oportunidade. Tomou o gol do Caleri, com todo respeito, não faz muito gol mais, nem no São Paulo mais. Assim, o Rafael fez uma defesaça naquela cabeçada do Bruno Henrique. E assim, eu fico muito triste porque o Flamengo dá pra ser melhor. O Flamengo é um time bom, só que não dá. E eu acho que o Flamengo se contratar, porque não tinha que ter vendido o Felipe Luiz. Tinha que ter tirado. O Felipe Luiz agora tá no Mônaco.
tá num time bom e vai melhorar muito ele mesmo, porque agora vai pro time da Europa. E assim, eu acho que foi uma sacanagem ter vídeo do Felipe Luiz, até agora eu não tô entendendo. Não adianta ganhar de Chapecoense e empatar com São Paulo e Internacional. Agora eu vou mostrar a escalação que eu queria no Flamengo, mais ou menos, e depois vamos acabar o vídeo. Novamente, a terceira vez que eu vou mostrar a escalação que eu queria de uns times que eu gosto muito. Novamente, Rossi, um dos melhores goleiros do Brasil, ou se não o melhor, não, o melhor goleiro do Brasil. Carlos Miguel, pra mim, não era mais. Ele nessa temporada tava sendo, só que depois daquele frango contra o Galo, não dá. Varela, um ótimo jogador, gosto muito e joga muito no Flamengo. Ele não tá indo muito bem nos últimos jogos, mas eu gosto muito. Aqui eu tive que colocar Ayrton Lucas ou Alexandre, porque eu queria contratar outros laterais, como duas opções que eu queria. Abner Vinícius, do Lyon, e... duas opções não, só esse mesmo, porque eu ia falar o Caio Henrique, só que ele foi contratado pelo Ajax. Porque ele é muito melhor que os dois, principalmente que o Ayrton Lucas, porque o Alexandre ele é bom, só que tá ficando velho, e o Ayrton Lucas, ele era bom nessa camisa que tá mostrando aqui, em 2023 e 2024. Porque agora tá muito mal. Meio campo, Arrascaeta, obviamente, o melhor jogador desse ano, desse ano não, desses últimos anos, né? Thiago Almada tem que ser contratado, pelo amor de Deus, o mais rápido possível, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, só que o problema é que o Flamengo demora muito pra contratar ele. Jorginho, obviamente, o melhor batedor de pênalti do mundo, ou um dos melhores, vou falar sério, sem cobiça. Aqui, Luiz Henrique tem que ser contratado o mais rápido possível também. Ninguém aguenta mais ver Plata, mais Samuel Lino, às vezes improvisado nessa posição. Eu não coloquei o Samuel Lino porque eu queria que... Eu não vejo ele de pontos que... Eu tinha que ser o Samuel Lino aqui mesmo. Eu concordo, é porque eu coloquei errado. Aqui eu era pra ser o Samuel... Aqui, ó. Continuando o Luiz Henrique, desculpa. É porque eu tô me confundindo aqui. O Luiz Henrique foi visto conversando, o empresário dele conversando com o Boto, então tomara que dê certo a contratação dele pro Flamengo. Se ele vir, vou ficar muito ansioso, porque eu gosto muito do futebol dele. Nos clubes do Rio de Janeiro, jogou muito. Ele jogou bem no Fluminense, muito bem. Ele jogou muito bem no Fluminense, ele jogou muito bem muito bem no Botafogo, o melhor jogador da América. Então tomara que ele venha pro Flamengo. Aqui era pra ser outra opção, que era Samuel Lino. Era Samuel Lino, Lohan, Bruno Henrique. É o Samuel Lino, mas eu gosto muito do Lohan também. Ele tem que ser improvisado nessa posição também, porque ele joga. Eu esqueci do Samuel Lino, mas aqui era pra ser o Samuel Lino. Desculpa aí, porque eu coloquei errado. E Pedro, mesmo que não dá, eu queria que eu contratasse outro centroavante, porque Pedro ele é muito bom, só que quer ficar inventando graça. Então, ele é a minha opção. Ele é a minha opção principal. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Esse foi o primeiro vídeo no canal Cine Trave. Vou fazer mais vídeos sobre cada jogo. Amanhã não vou acordar às 6h45 da manhã, porque eu tô de férias, né? Mas eu vou fazer o vídeo do Chelsea, do Tottenham, falando a minha opinião. E dependendo do próximo jogo do Barcelona e do Flamengo.